Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Isso, meus irmãos. Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós temos conversado sobre esse ministério tão impactante que foi a plantação de igreja na cidade de Tessalônica. Nós trabalhamos 3 quartas-feiras em Atos capítulo 17, onde o Espírito Santo é o protagonista principal do plantio de tantas igrejas no livro de Atos. E não foi diferente com a equipe do apóstolo Paulo. Paulo, Silas e Timóteo, chegando naquela cidade, plantaram uma igreja, numa velocidade assim acentuada, né? Ou seja, talvez aí entre 3 semanas, alguns colocam no máximo de 3 a 4 meses, o evangelho impactando uma cidade como Tessalônica. E a semana passada a gente começou a lidar então com um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, né? Paulo plantou a sua igreja ali, ele tem que sair, porque começa o que? Perseguição, hostilidade. Ele vai para outras cidades como Bereia e depois chega na cidade de Corinto. É ali na cidade de Corinto que Timóteo vai se encontrar com o apóstolo Paulo. E ele recebe notícias em primeira mão de Timóteo. E aí o Espírito Santo, né, que é esse protagonista de missões, que usa homens e mulheres e pessoas também anônimas para que a vontade de Deus aconteça aqui em nosso mundo. E aí nós vamos ver que ele então vai escrever a sua carta ali para a igreja, na época de mais ou menos 50 da nossa era. Ele está em Corinto, ele escreve 1 Tessalonicenses, depois de algum tempo ele escreve também 2 Tessalonicenses. E no último culto a gente viu que, né, a igreja era uma igreja formada de pessoas que tinham a marca do Cordeiro Jesus Cristo, o nosso Salvador. E nós também vimos, né, no final, a importância da saudação do apóstolo Paulo, que é marca registrada praticamente em todas as suas cartas: graça e paz. Ele sempre usa esse termo, graça e paz. Então Paulo usou 2 palavras lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 1, 2 palavras que se tornaram marcas registradas em suas cartas: graça e paz a vós outros, graça e paz à igreja de Corinto, graça e paz à igreja de Éfeso. Ele usava muito essa expressão. E quão ricas são essas simples palavras, graça e paz. Graça está ligado com um evento salvífico, na qual Deus toma a iniciativa de alcançar pecadores, por meio de um favor imerecido. Essa é a ideia de graça, né? Deus estendendo um presente a nós, que nós não merecíamos, por meio do seu ato gracioso, nos salvando para toda a eternidade. E paz está ligado com uma saudação, geralmente graça é uma saudação mais gentil, né, ligado aos não-judeus, e paz é uma palavra mais usada no contexto do Antigo Testamento, shalom, né, a bondade de Deus, a paz de Deus sobre o seu povo. A ideia aqui de paz é Deus reconciliando consigo mesmo o pecador arrependido. Então, pessoas sem graça e paz estão em total pobreza, ainda que possuam todas as riquezas do mundo. Aqueles com graça e paz são infinitamente ricos, ainda que passem por privações e aflições como os tessalonicenses. E nós vamos ver nessa nossa jornada de exposição bíblica aqui durante as quartas-feiras. E eu quero convidar você para a gente vai estar lendo o versículo de 1 até o versículo 3, tá? Para um contexto maior, mas a gente vai dar ênfase essa noite no versículo 2. Vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 1, de 1 a 3. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu comentei, eu queria trabalhar um pouquinho mais o versículo número 2 do texto.
E o tema é gratidão sempre. É o tema da mensagem de hoje. Gratidão sempre, tá? Então vamos lá para o verso número 2. Damos de vez em quando, ocasionalmente, graças a Deus por todos vós? É assim que está? Não, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Paulo começa com louvor e gratidão a Deus pelos cristãos em Tessalônica. Ele expressou essa oração no versículo 2. Na verdade, irmãos, os versículos de 2 a 10 constituem uma longa sentença na língua original grega, tá? Em que dar graças é o verbo principal. Esse trecho enfatiza tudo pela qual Paulo dá graças na vida daqueles cristãos. A ênfase não é colocada em edifícios, instalações, organização, estrutura, equipe, currículo ou orçamento. Não que essas coisas não tenham importância ou não possuem ou não nos possam nos ajudar grandemente. São necessárias, mas não são o principal. E nós vamos ver que o principal aqui que Paulo dá graças é justamente nas qualidades espirituais desses nossos irmãos santos de Tessalônica. É essa que é a ênfase do apóstolo Paulo. Ele agradece ao Senhor. É justamente isso, interessante é o fato de Paulo não agradecer aos Tessalonicenses, ele agradece a Deus pelos Tessalonicenses, e ele faz isso com muita alegria no coração. Essa ação de Paulo de dar graças a Deus reconhece algumas características espirituais da igreja de Tessalonicenses. Em primeiro lugar, quais são essas características nessa ação de Paulo de dar graças a Deus que ele reconhece presente na igreja de Tessalônica? Primeiro lugar, dar graças a Deus expressa uma genuína gratidão a esse Deus pela fidelidade dos cristãos. E você percebe essa fidelidade deles em poder manter firme, né, as convicções, mesmo diante de hostilidade que eles estavam vivendo naquele contexto. Em segundo lugar, dar graças a Deus é uma forma de estabelecer relacionamento com seus leitores. Não é uma expressão de bajulação e manipulação. Paulo escreve a sua carta e ele vê motivos de elogiar. Ele não está bajulando aquelas pessoas. Nós vamos ver que quando Paulo é para elogiar, ele elogia. Quando é para criticar, perceber que tem coisa errada, ele também vai fazer isso, sem se omitir, diante de verdades que precisam ser expostas, para aquelas pessoas corrigirem o erro. Então, dar graças a Deus é uma forma de estabelecer relacionamento com seus leitores. E ele faz isso. Imagine aquela igreja tão nova sendo plantada e recebe uma carta do apóstolo Paulo, uma epístola, e de repente eles ouvem: puxa, Paulo é grato pelas nossas vidas, puxa, ele é grato, né? Ele agradece ao Senhor, ele reconhece que tem coisas boas acontecendo entre nós. Em alguns momentos, aliás, em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo não faz isso. Só tem uma carta que ele não elogia, que é aos Gálatas. Por quê? Porque os Gálatas, veja meus irmãos, estavam permitindo que adentrasse a igreja um outro evangelho. Por isso que ele fala lá em Gálatas 1,6: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ele não vê motivo de elogiar uma única igreja que ele escreveu, que é a igreja de Gálatas. Ele elogia a igreja de Corinto. Corinto, o que Paulo confronta: veja, vocês permanecem fiéis, vocês permanecem ligados ao verdadeiro evangelho, mas o comportamento de vocês não reflete o verdadeiro evangelho. Mas ele vê motivos de elogiar. Agora a igreja de Gálatas não. O evangelho de Jesus já estava sendo mudado, alterado, e aí ele é bastante duro. Na verdade, talvez a carta mais dura dele no Novo Testamento visa a igreja ali de Gálatas. Outra questão que a gente vai ver, essa ação de Paulo de dar graças a Deus, reconhecendo algumas características espirituais daquela igreja de Tessalônica, né? Tem a ver com enaltecer as qualidades do caráter cristão dos tessalonicenses,
que nem um exemplo o trabalho árduo daqueles cristãos. Você vai ver isso em Tessalonicenses 3:6. Abra lá, segura aí 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 2, mas vai lá para o capítulo 3, verso 6, né? Paulo vê qualidades, ele dá graça a Deus, não no vazio, porque ele olha e percebe a forma de Deus atuar naquela igreja, na vida daqueles irmãos. Então veja, ele enaltece, ele enumera as qualidades do caráter cristão dos santos daquela igreja de Tessalônica. Então, o trabalho árduo deles, tem vários versículos aqui, mas só o 1 Tessalonicenses 3:6a. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, lembra que Paulo está em Corinto, né? Ele recebe Timóteo. Então, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Boas notícias. Olha só, Timóteo entrega coisas maravilhosas. Sim, a igreja está passando por luta, tem dificuldades, tem, mas há tantas coisas boas que estão acontecendo no meio daqueles irmãos. Uma das coisas boas é uma fé operacional, uma fé viva, vibrante, direcionada a um Deus que existe, que atua na vida daquela igreja, e um amor voltado para esse Deus e também uns para com os outros. Então Paulo destaca também essas qualidades espirituais da igreja de Tessalônica. Uma outra qualidade de caráter cristão que ele vai mostrar é a expectativa do retorno do Senhor. Abra lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, 9 a 10, tá? Essa expectativa, ou seja, aqueles cristãos viviam, e você vai ver isso em 2 Tessalonicenses mais ainda, com a expectativa do que? Maranata, ora vem Senhor Jesus. É uma característica de um cristão genuíno, qualidade espiritual. Anseia pela volta do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele vai dizer assim: deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir, que nos livra. Aliás, Paulo tinha uma expectativa da volta eminente, que nos livra. Paulo esperava a volta de Jesus para a sua época, ele não sabia quando, mas havia uma expectativa dele e também dos tessalonicenses, e com isso Paulo vê razão de dar graças a Deus. Um outro aspecto aqui que ele elogia é uma fé genuína, comprovada na perseguição. É uma fé genuína provada em meio a tantas hostilidades. Nós vamos ver isso em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6. Olha que ele vai dizer: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. Ok? Eles assimilaram o evangelho, a verdade, posto que em meio de pouca tribulação, posto em meio a nenhuma tribulação, como é que está o texto? Posto que em meio de muita tribulação, e a Bíblia vai dizer assim, com a alegria do Espírito Santo. Olha só que postura daqueles cristãos. Por isso que Paulo, quando ele olha, ele fala assim: puxa, damos sempre graças a Deus por todos vós da igreja de Tessalônica. Por quê? Porque uma fé genuína, comprovada e testada diante de muita perseguição, mas eles não abriram mão dessa fé genuína. Outro aspecto, outra qualidade que o apóstolo Paulo, do caráter cristão que o apóstolo Paulo nos mostra ali, em relação ao versículo 7 do capítulo 1, o testemunho que os crentes dão aos outros. Olha o impacto disso: de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Se você continuar a leitura, a gente fica meio corado de vergonha. Então o apóstolo Paulo vê essas qualidades de caráter acontecendo, o testemunho daqueles irmãos servindo de modelo para outras regiões, uma igreja
na qual as pessoas ouvem coisas positivas, uma espiritualidade contagiante, uma fé verdadeira diante das verdades do Senhor. E Paulo então se alegra, gratidão, com gratidão no coração, né? Damos sempre graças a Deus. A ideia de graças ali, a palavrinha é gratidão a Deus, sempre, por todos vós, irmãos de Tessalônica, por todos vós. Irmãos, na minha época de seminarista, algum tempo atrás, né? Quando eu estudei ainda na década de 90, tinha às vezes, eventualmente, umas 2, 3 vezes na capela, um culto de gratidão a Deus. E também nesse culto na capela, mais ou menos com 200 alunos, havia um momento que um dos nossos professores, o Davi Cox Jr., inclusive depois de quase 40 anos no Brasil, está voltando para os Estados Unidos. Que homem, ele e a sua esposa, que espiritualidade. E ele eventualmente tinha um hábito de pedir assim para o seminarista: olha, se coloque em pé e dá graças a Deus por alguém da turma, um colega. E aí sempre havia aquele parênteses de silêncio. A gente ficava esperando, de repente um corajoso levantava e dizia assim: olha, eu quero agradecer a Deus pelo seminarista Joãozinho. Eu louvo a Deus por ele, porque ele está me ajudando a vencer alguns hábitos pecaminosos. Eu posso contar com os ouvidos dele e com a sabedoria bíblica para que ele me confronte em áreas que eu não estava vencendo. E eu lembro que numa dessas assim, eu queria louvar a Deus e falei isso publicamente por causa do seminarista André. Ele está me dizendo e me ensinando que é possível acordar 5 horas da manhã e passar das 5 horas da manhã até 6 orando ao Senhor, orando pelo seminário, pelos vocacionados, pelas missões. 5 horas da manhã, e às vezes no inverno de Atibaia, às vezes a gente acordava assim, estava gelo na grama, e a gente ia dormir 11 horas e acordava 5 horas, quase todos os dias. E eu falei assim: meu Deus, eu quero louvar a Deus porque Ele me ajudou, às vezes puxando o cobertor, entrando no quarto lá, puxando o cobertor, né? Jogando algum tipo de água, buscar a face do Senhor. E como foi bom ouvir de moças agradecendo outras amigas, colegas, até missionários. Como isso é lindo, da gente olhar e dizer assim: não, gente preciosa dentro da comunidade da fé, gente que me ajuda a vencer em áreas que eu preciso desse tipo de acompanhamento. Isso é especial, como é especial. Mas nem sempre. Eu lembro que durante os meus quase 5 anos estudando no seminário, eu lembro que alguns colegas nunca, só eram poucos, mas tinha alguns que jamais se levantaram para poder reconhecer. E alguns eu percebi que cultivava geralmente um espírito crítico, de ingratidão, de insatisfação. Parece que, focava apenas nas coisas que não estavam talvez caminhando conforme a expectativa dessa pessoa. Nós temos uma tendência de cultivar isso em nosso coração. Nós temos isso, de sermos ingratos. E por que, irmãos, às vezes nós agimos dessa forma? Por que somos ingratos? E esquecemos que tantas vezes a palavra de Deus nos manda de nós buscarmos um estilo de vida de gratidão, de poder dar graças a Deus e também ser grato pelo aquilo que Deus tem permitido a gente passar. Olha só, por que somos ingratos? Primeiro, por causa da nossa natureza egoísta e ambiciosa. Ou seja, nós temos uma natureza que cobiça, egoísta. Lembra de Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Cobiçaram ser igual a Deus, não estavam satisfeitos num ambiente tão lindo, tão maravilhoso. Tinham tudo de fartura, não havia morte, não havia doença. Mas a natureza humana sempre se levanta contra Deus. O povo de Israel no deserto, em Número 21, você vai ver,
Nossa, Deus preservando a nação, cuidando, mandando, né, maná, mandando tudo que era necessário, preservando né, a identidade cultural daquela nação. E o que acontece como retorno? Murmuração. Nós vamos ver, vai lá para 2 Timóteo, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3, né? Por que temos a tendência de agir diferente do apóstolo Paulo, né? Porque somos ingratos, por causa da nossa natureza egoísta e ambiciosa. Olha lá Paulo dizendo em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Olha a natureza decaída aqui: egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, que é diferente de grato, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfadoados. Olha só, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. E Paulo vai dizer assim para Timóteo: Timóteo, fuja deles. Por quê? Porque contamina. Tem gente que contamina. Foge, não empresta os seus ouvidos. Cuidado que não existe neutralidade, uma hora ou outra contamina. Sai fora, Timóteo, foge, foge, Timóteo, foge. Por que somos ingratos? Olha só, por causa da perspectiva exaltada de nós mesmos. Sabe por que somos ingratos? Porque temos uma elevada perspectiva de nós mesmos. Achamos que sabemos mais, achamos que merecemos mais, achamos que somos melhores do que os demais, né? Inclusive, abra lá a sua Bíblia, por favor, em Romanos 12, verso 3. Olha só, Paulo está escrevendo em relação aos dons da igreja de Roma. E aí ele vai dizer assim, do perigo da gente ter um conceito um pouco mais elevado do que deveria ter de nós mesmos. É um perigo. E ele está falando assim de dons espirituais. Deus distribuiu na igreja dons para pessoas. Se você tem a marca do Cordeiro, o Espírito Santo conferiu a você pelo menos um dom espiritual. E a tendência nossa é o quê? Fazer com que o nosso dom seja mais importante que o dos demais. Olha que Paulo vai dizer assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Paulo está escrevendo para gente cristã. Cuidado, uma autoestima um pouco, né, desajustada, isso não é saudável. Aí ele vai lá na versão árabe, vai dizer assim: digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Então por que somos ingratos? Porque a gente tem uma perspectiva muito exaltada de nós mesmos, e sem perceber nós vamos se afastando de um espírito de gratidão, de louvor a Deus. A gente vai se assemelhando mais a uma personalidade tóxica, que é insatisfeita, que é ingrata diante daquilo que Deus tem presenteado. Porque temos a tendência de sermos ingratos? Por causa da comparação com outras pessoas. A gente se compara. A tentação minha é se comparar com o pastor Heiker. Meu Deus, aí eu me sinto, né, esmagado. Pastor Paulo, pastor André, meu Deus do céu, né? Deixa eu ficar no meu cantinho aqui, né? Mas é uma tendência. Nós temos essa tendência. E olha só, por que somos ingratos? Por causa da comparação com outras pessoas. Olha que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 10, 12. Abra lá, do perigo desse jogo da comparação. Isso pode desenvolver um espírito de orgulho, ou pode desenvolver também um complexo de inferioridade que não é bíblico. Olha que Paulo vai dizer: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos,
Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmo, revelam que insensatez. Então, o perigo da gente tentar se comparar, isso não é bom. Isso gera justamente um coração. Se eu de repente me comparo com alguém e aí, né, eu tenho um resultado melhor, meu coração vai se ensoberbecer, vai se orgulhar. Mas se eu comparo com alguém que está num plano inferior, um plano elevado, o que acontece? De repente começa a desenvolver características de vitimismo, complexo de inferioridade e assim por diante. Já que eu compartilhei a ilustração da capela do seminário há 25, 27 anos atrás, né? Um tempo muito especial que os alunos levantavam às vezes no culto para agradecer a Deus e também dizer: Senhor, eu agradeço a Deus pelo fulano que o Senhor colocou na minha vida. Então, nesse contexto do seminário, eu queria compartilhar algo com vocês, como esse jogo da comparação é perigoso. No nosso seminário, e onde eu estudava, também tinha uma coisa chamada escaninho. O que é escaninho? Na parede tem um armário enorme, muito grande, e tem pequenas gavetinhas, né? Pequeno espaço de gavetinhas, sem porta, e cada gavetinha tem o nome do aluno. Para quê? Para o professor entregar um recado, entregar a prova para o aluno fazer e devolver. Aí o professor corrige e devolve aonde? No escaninho. E na nossa época, o jogo da comparação, porque toda semana nós tínhamos provas, teologia sistemática, a prova de grego, a prova de hebraico, a tradução, e aí eu ia no escaninho. Então, na regra, na época, é o seguinte: se você tirou 7 para cima, era azul, caneta azul. Se você tirava menos de 7, era caneta vermelha. E aí eu ia para o meu escaninho. Outros também faziam da mesma forma. Aí de repente, puxa, ufa, azul, né? Aí 7.1, amém, 7.1 é azul, ok? Às vezes dava 9, às vezes dava 10, às vezes dava 8. Mas a gente sempre cai na tentação do quê? De bisbilhotar o escaninho do colega e fazer a tal do jogo da comparação. Da comparação. E eu lembro que tinha um amigo meu que ele tinha uma facilidade de decorar coisas, de absorver. Incrível a memória dele. E eu falava assim: Deus, não é justo. Eu me esforcei, tirei 8,5, e o fulano de tal, eu não vi nenhum momento ele estudando. Eu vejo ele mais na quadra ou na piscina, fazendo atividade física, ou indo para a cidade, e ele tira 10. Como é possível? Sabe, esse jogo da comparação. Por outro lado, né, quando via alguém que tinha tirado uma nota inferior, eu olhava e dizia assim: não estou tão ruim assim. Por outro lado, lá no fundo, olha, até pecador, achava até uma coisa: puxa, que bom, né? É terrível esse sentimento. Olha só, esse sentimento não é legal. A tal ponto, irmãos, que chegou um momento no seminário. Olha, seminarista é pecador também, viu? Tá? Seminarista não é santo, não. Sim, ele tem a marca do Cordeiro, é santo por questão posicional, mas santidade progressiva, ele está crescendo. E eu lembro que tiveram que proibir esse tipo de... Porque era possível você olhar no escaninho, pegar do colega, né? Na minha época, a liderança cortou isso. Porque por causa desse jogo da comparação. A gente fica comparando, se comparando. Isso é extremamente perigoso para o nosso coração, que é decaído. Então, não é assim? Correção salarial. Você sempre tem curiosidade: quanto ganha seu cunhado? Quando ganha fulano? Será que o fulano que exerce a mesma função ganha mais ou menos do que eu? Lá no fundo a gente faz algum tipo de coisa. Não deveria. Não deveria. Exemplos. Esse jogo da comparação: se você ganha um salário mínimo, recebe mais que 70% da população mundial, sabia? Eu sei que para a realidade brasileira é difícil viver com um salário mínimo, é quase impossível pelo custo de vida, mas você está acima de 70% da população mundial. Um trabalhador no Haiti teria que trabalhar 20 anos para ganhar o que você recebe em um ano, se é o teu caso de ganhar um salário mínimo. Sua renda pagaria o salário de 12 médicos na Ruanda, em Ruanda. 12 médicos seria possível pagar o salário nesse país africano.
Se você nunca experimentou a angústia da prisão, ou tortura, ou as dores da fome, é mais bem-aventurado que 500 milhões de pessoas que sofrem isso diariamente. Então a comparação, né, ela tem esse lado, né, complicado, onde a gente tira, né, a nossa perspectiva daquilo que é bíblico e correto e saudável diante do Senhor. Como isso é complicado. Mas a gente vai ver, irmãos, que a gratidão não. Veja, a questão, por que somos ingratos? A gente viu ali, por causa da nossa natureza egoísta e ambiciosa, por causa da perspectiva exaltada que temos de nós mesmos, e por causa do jogo da comparação. E nós vamos ver a marca de um cristão, e Paulo vai dizer isso em alguns momentos, que a gratidão é uma marca visível do cristão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é grata. Ela é grata. É uma marca não oculta. Não é um sinal que é escondido, não. É uma marca visível de alguém que caminha com o Senhor. E aí nós vamos ver, você quer ver? A gratidão é uma marca visível do cristão. Como? Exemplo, Efésios 5, versículo 20. Olha só, gratidão é fruto da plenitude do Espírito Santo. Não é isso? Paulo vai dizer assim: não vos embriagueis com vinho, em Efésios 5, 18, mas enchei-vos do quê? Do Espírito Santo. E ele vai dizer assim: quais as características visíveis de alguém cheio do Espírito Santo? É alguém o quê? Que faz oração. É alguém o quê? Que lê salmos. É alguém o quê? Que encoraja uns aos outros. É alguém que dentro do lar, né, exerce autoridade em amor para com a esposa. A esposa submete ao seu marido como fosse ao Senhor. Os filhos crescem no temor diante da presença do Senhor também. Ele vai mostrar de sinais visíveis de alguém que tem uma marca de gratidão. Ele vai dizer no versículo 20, olha lá, né? A gratidão é uma marca visível do cristão. Gratidão é fruto da plenitude do Espírito. Falei, Deus do céu, tenho que pregar essa mensagem. Antes de chegar em Marituba estava tudo parado, uma pista só. Tinha café da manhã aqui, está tendo Pregue a Palavra, um curso excelente, que a igreja tem abençoado os pastores, líderes aqui. Está acontecendo aqui, vai até sábado. Aliás, sábado de manhã, o Pregue a Palavra para toda a igreja, está aberto, viu? Pastor Davi Júnior, filho Davi Merck, vai ministrar. Você que quer expor a palavra de Deus, você que quer dar estudos com profundidade, você que é mulher, quer ministrar a outras mulheres, você que quer, né, pregar com ousadia a palavra de Deus, você que é homem, está aberto. É a partir 8h30, obrigado pastor André, 8h30, das 8h30 até meio-dia, acho que é isso, né? Pregue a palavra. Que ferramenta, irmãos. Foi um banquete hoje esse curso. Vai até sexta, e aí só para a igreja sábado de manhã, tá bom? Mas veja, irmãos, a importância disso, tá? De nós darmos graça. E eu na BR, e a minha esposa, ela é o contra, né? Ela, calma, né? Relaxa, é o termômetro espiritual, né? Né? Ter coisas positivas. Eu falava, Deus do céu, eu queria chegar no horário. Deus me dá um espírito de gratidão. A gente passa por momentos que a nossa fé, né, ela é esticada, a nossa paciência. Falei, chegou uma hora, falei, Deus, né, deixa levar, deixa fluxo acontecer, aconteceu, chegar bem mais tarde, mas cultivar a gratidão meio às circunstâncias que você não tem controle. E aí nós vamos ver que gratidão também é fruto da habitação da palavra, em Colossenses 3, versículo 15 a 17. Abra lá em Colossenses 3, 15 a 17. Gratidão é fruto da habitação da palavra. Paulo vai dizer no versículo 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros em toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Percebe aqui a palavra gratidão aqui, em dois momentos? Ou seja, alguém que assimilou a verdade que é ensinada na casa, nos cultos, na escola bíblica dominical, é alguém que consegue desenvolver um espírito de gratidão. E a gratidão nos torna mais leve.
a vida mais saudável quando a gente desenvolve isso. E outro aspecto que a gente vai ver aqui, que gratidão é uma marca visível, né, do cristão, que gratidão é fruto da vontade de Deus, sabia disso? Olha o que ele vai dizer em 1 Tessalonicenses, no próprio livro, na epístola de Paulo, 1 Tessalonicenses 5, versículo 16 e 18, vamos lá para o versículo 18, olha o que Paulo vai dizer aqui, né? Qual que é a vontade de Deus? Como é que está no seu texto? 1 Tessalonicenses 5, 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meu Deus, Deus tem controle sobre a circunstância, por mais que a gente não entenda, mas o Senhor sabe o que é melhor para nós, e nós precisamos começar a desenvolver isso. E uma história que eu acho assim, que é uma referência de alguém que entendeu isso, foi um grande pastor puritano do século 17, chamado Matthew Henry. Inclusive, olha, pensa 300 anos atrás, ele escreveu o comentário bíblico do Matthew Henry, o nome dele, 5.000 páginas, um comentário bíblico do Antigo e Novo Testamento, 5.000 páginas, para você ter uma ideia, tem em português, são 6 volumes dessa grossura, Matthew Henry, isso há 300 anos, era um erudito da palavra do Senhor, era pastor de uma igreja, ele era fiel, pregava a mensagem, tinha um amor pelo Senhor, pela sua palavra e pelo povo. E uma coisa que ele fazia muito também era viajar para visitar as congregações, viajar para cumprir, né, um calendário ministerial de pregar a boa palavra do Senhor. Em uma de suas viagens, Matthew Henry foi assaltado, bateram nele, um assalto assim terrível, e ele voltou praticamente semi-nu desse assalto. Aí ele escreveu o seguinte, olha só, irmãos, gratidão é uma questão de perspectiva, e para aqueles que estão em Cristo Jesus tem uma perspectiva espiritual saudável. Olha o que ele vai escrever como resultado de um espírito realmente grato ao Senhor. Ok, ele escreve o seguinte, uma oração: Senhor, te agradeço pelo fato de que, apesar de tantas viagens que já fiz, essa foi a primeira vez que fui assaltado. Olha, foram centenas de viagens de Matthew Henry. Ele vai dizer assim, poxa, foi a primeira vez que aconteceu. Aí ele vai dizer assim, segundo, Deus, eu agradeço porque levaram meu dinheiro, mas pouparam minha vida. Olha só a perspectiva de alguém que tem a lente espiritual. Terceiro, porque mesmo que levaram tudo que eu tinha, não era muito. Levaram tudo que eu tinha, mas agora eu posso voltar para o lar, posso voltar para casa, posso voltar para minha esposa, posso voltar para os meus filhos, né? Terceiro que ele falou, né? Porque mesmo que levaram tudo que eu tinha, não era muito. Agora esse quarto, irmão, é de derrubar o coração, assim, de espremer o coração. Olha o que ele vai louvar a Deus. Quarto, eu agradeço Deus ao Senhor acima de tudo, sou grato que eu fui o assaltado e não o assaltante. Olha o quarto agradecimento dele, vou repetir. E quarto, acima de tudo, sou grato que eu fui o assaltado e não o assaltante. Ele entendeu o que é graça, a graça de Deus, esse favor imerecido que alcançou, porque ele poderia dar do outro lado. Irmão, se não for a graça de Deus, você poderia estar fazendo monstruosidade agora nesse momento lá fora. É a graça, a misericórdia de Deus que traz você para essa celebração, para poder você cultuar o Senhor, para você ajustar o seu foco e você desenvolver um espírito de gratidão ao Senhor. Está aqui um homem que entendeu o que é isso. Por quê? Porque a ingratidão adoece. E nós temos grandes vultos na história bíblica de homens e mulheres que rejeitaram ter esse tipo de atitude de insatisfação e gratidão. Por isso que Paulo, quando ele olha para essa igreja tão maravilhosa como a igreja ali de Tessalônica, ele vai dizer assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Amém? Que Deus nos ajude também
a ter esse tipo de atitude para a glória e honra daquele que nos chamou. Amém.